oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Estão a caminho, mas nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, em nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom e maravilhoso todo o tempo, né? Eu vou dar a oportunidade para tirar 2 segundos para nossa irmã Laudicéia, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Wesley, Abigail, ó, fica à vontade de fazer o pecado, tá bom? Pode ficar à vontade, a casa é de vocês, hein? Glória a Deus. Só a igreja para a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória seja dada a Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pastor Wesley vai nos ajudar hoje um pouco mais. Glória a Deus. Eita, glória. Glória a Deus. Aleluia.
abundância de alegria e paz, não é? Deixa só uma leitura aqui para os irmãos, dessa palavra inicial, daqui no 2 Crônicas, capítulo 15, eu vou ler os versos desse capítulo. Aqui nós temos a história do rei Asa. Ele foi na família de Salomão. Salomão foi Roboão, depois veio Asa. E Asa está vivendo um momento muito difícil, porque o reino estava com muita tribulação. Mas vamos ver aqui que Asa, quando viu que tinha um pequeno exército para lutar com um grande exército, faz uma oração a Deus. A oração está no 14. No verso de número 11, ele ora a Deus assim: E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Pode sentar. Quando nós temos lutas que vemos pela nossa capacidade, pela nossa força, pela nossa condição, que nós não temos condição de lutar, como é bom nós temos em quem confiar. E Asa conhecia muito bem a história de Deus, do seu avô, né? E do seu pai. O pai começou bem, né? Salomão, quando começou a reinar dele, teve muita glória, né? Foi o homem considerado mais sábio do mundo. Muito curioso que o homem nas mãos de Deus, o que ele é capaz de fazer, né? E quando Deus tem uma chamada na vida deste homem, ele faz ainda muito mais. Deus tinha uma chamada na vida de Salomão. E enquanto ele olhou para o Senhor, dependendo do Senhor, ele teve um reino de muita vitória. Aleluia. Nunca houve uma guerra no reinado de Salomão. Amém. Todos os possíveis inimigos queriam reconhecer pela sabedoria que se falava de vinho, traziam presentes. Então, só que ele acomodou-se demais, e para fazer assim, era muito comum que o rei procurasse casar com uma filha ou com algum parente de outro rei para fazer assim aquela aliança e evitar as batalhas, né? Mas ele exagerou um pouco, né? Ele casou com 700 mulheres e princesas, nem misericórdia, né? E não satisfeito, ainda tinha 300 concubinas. Meu Deus! E não foi muito feliz no finalzinho da vida dele, não é? Porque quando você estiver bem com o Senhor, permaneça com o Senhor. Aleluia! É bom a gente começar bem, continuar bem e terminar bem. Já falei isso várias vezes, né? Porque o dia de ontem não serve para hoje, o dia de amanhã eu não sei como será. Então eu tenho que viver hoje, como sempre, né? Que diz alguém, eu não entendi essa palavra não, talvez vocês me ajudem. Diz que nós só vivemos um dia na vida. Será verdade isso? A verdade é que no ontem eu não posso voltar. E no amanhã eu não chego, eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Que nós só vivemos um dia. Ainda que tenha passado muitos outros. Eu, por exemplo, já passei 80 anos. E estou aqui hoje, ontem eu volto, amanhã eu não sei se eu chego. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho essa proteção bendita do Senhor, não vou largar, não. Quero estar aos pés dele, confiando nele, buscando ele, conhecendo ele, porque dessa maneira eu vou poder dizer, como disse Paulo na sua hora derradeira: combati o bom combate. Aleluia. Completei a carreira. Algumas traduções dizem acabei, né? Mas eu gosto mais dessa. Completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Né? Mas então nós estamos vendo aqui que Asa, vendo as derrotas de Roboão, o reinado de Roboão, as 12 tribos, 10 foram embora, só ficou com 2. Depois, quando o seguinte veio, né, ele
conseguiu dar uma melhorada, mas não ajustou. E Asa viu aquilo tudo e perguntou: como é que eu vou enfrentar? Ele tinha que enfrentar um exército de 1 milhão com 300 carros de ferro. Ele não tinha chance nenhuma. E ele só conseguiu reunir 580 soldados. Era quase a metade, né? Quase a metade. E aqueles carros de ferro, você já viu esses carros blindados da polícia? Eles entram estourando tudo na frente dele e ninguém pega eles. E aqueles carros de ferro, é que eles tinham toda a proteção que a espada e que a flecha não tinham atingidos. Eles iam destruindo tudo que vinha na frente. Mas quando Deus entra numa peleja, Glória a Deus. é bom. Quando Deus entra numa peleja, sabe o que acontece? Aqueles 300 carros, Deus fez o rio transbordar e os carros escorregavam na lama, eles matavam todos os carros, mataram os outros também. Ele com seus 580, Asa venceu aquele exército daqueles carros. Sabe por quê? Ele buscou no Senhor. O que ele disse? O que é para ti? Nada é para te ajudar. A guerra, o poderoso que é o de nenhuma força. Agora ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Olha só, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Então a batalha de Asa já não era mais dele. Ele botou nas mãos do Senhor. Então a lição para nós, né? Você tem um problema muito alto, é muito difícil para você, entregue nas mãos do Senhor. Né? O Salmo 37, verso 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. 4, o 5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A história de Asa não é uma história muito boa. Ele começou bem. E aí é que nós precisamos de ser atentos quando estivermos bem. Não vamos distrair, não. Porque ele começou bem. Mas se você ler o 15, você vê que Deus está com Asa. Mas quando chega no 16, Asa se desvia do Senhor. Já imaginou? Aí você está como é que pode um crente abençoado, poderoso, se desviou do Senhor? Aqui ele chama Deus para socorrer ele. Depois que ele se estabiliza, que Deus abençoe, ele começa a fazer aliança com aquele povo da iniquidade. E Deus vem e pergunta a ele, até o profeta fala. Olha só, no capítulo 16, assim, no ano 36º, já tinha passado 36 anos abençoado por Deus. O rei Asa, no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então aqui é Israel. Quando fala Israel, está falando 10 tribos. E Judá tinha 12, Judá e Benjamim. Então tirou a Asa a prata e o ouro, o tesouro da casa de Deus e da casa do rei, enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata, ouro, vai, pois, aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou capitães dos exércitos, e tinha contra a cidade de Israel, e feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, todas as cidades e missões de Naphtali. Sucedeu que ouvindo Baasa deixou de edificar em Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e eles levaram as pedras de Ramá e sua madeira com Baasa, que edificaram, edificou com isto Gema e a Mispa. Naquele mesmo tempo, olha só, irmão, é o certo. Naquele mesmo tempo veio Anânio, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Agora ele lembra lá aquela vitória que ele teve, ó.
Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, olha só, eu quero terminar aqui no 9, que é muito importante. Olha o que diz o 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Não ceda, é nele tua confiança, tua segurança e a tua vitória. E continua para com Ele. Muito bem. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou, maltratou o profeta. Meu irmão, o crente desviado é pior do que o ímpio, né? E como é que ele morreu? Morreu num estado miserável que ele morreu, porque todo o bem que temos e fazemos vem do Senhor. Aleluia. E o Senhor tinha alertado Asa, lá no capítulo 15, quando ele entrou vitorioso, né? Então veio o profeta e disse para ele: ouvi-me, Asa, 15:2, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Meu Deus, aleluia. Continua buscando. Mas agora já alcancei o que eu queria, não alcançou não. Por enquanto você está caminhando. Israel esteve por muito dia, se eu verdadeiro Deus, ser sacerdote que vos ensinasse e serei. Então, mas aí está. Quando buscou, o Senhor veio, porque se você buscar, me atende. Mas não esqueça de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, buscar é confiar, e o Deus da promessa não vai deixar você sem a sua vitória. Deus abençoe. Glória a Deus. O trio Bíblia e Celeste dá uma oportunidade, amém, de adorar o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom. Como é que a Marisete falou? Está frio lá fora. Dentro pode estar. Está sentindo frio aqui dentro. Ora um pouco mais, ora um pouco mais. Aí a coisa começa a esquentar. É verdade. Eu quero só deixar uns versos aqui do livro de Deuteronômio 24. Depois do que eu vi o pastor Gênesis falou, como é importante nós nutrirmos um relacionamento sadio com Deus. Amém. Todo mundo quer ter relacionamento com Deus, mas na hora de se comprometer com algo, a gente tem dificuldade. Aí depois não entendemos porque há tanta debilidade na hora de você fluir ou na hora de você usufruir de alguma coisa que Deus quer fazer. Mas um cristão que sabe como viver, o que é importante, como é importante temer a Deus e honrá-lo, se atenta a detalhes. Eu quero ler sobre alguns detalhes que está registrado nesse capítulo 24 do Deuteronômio. Quero ler a partir do verso 17. Glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu caminho, no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. E quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Aleluia. Constantemente o Senhor nos faz lembrar de onde saímos, do que passamos, das experiências que tivemos, para que a gente não seja cruel, não seja severo no julgamento, não seja exigente na hora de uma cobrança, e muito menos não deixe de ser generoso na hora de ajudar. Porque nós temos que nos lembrar que antes de Cristo, muita coisa a terra sofreu, não tinha recurso suficiente, as situações eram de alguns privilegiados, porque a bênção do Senhor não estava abundante, ainda faltava algo no ser humano. A partir de Jesus tudo mudou, abriu-se o céu, a oportunidade de bênçãos e vitórias, a forma de se viver debaixo do temor e da obediência da palavra do Senhor, a partir de Cristo, nos deu acesso à prosperidade verdadeira, a recursos abençoadores. Aqui, a lembrança que Deus levava o povo dele a recordar era a escravidão que eles tinham passado no Egito. O Senhor Jesus nos ensina a nos lembrarmos de amar, de perdoar, de ajudar, de estender a mão, de dar a quem pede, e isso nos fazendo lembrar que devemos amar o próximo. Às vezes a gente não entende muito bem essa noção de amar o próximo e começamos a fazer as coisas do nosso jeito, do nosso padrão. É por isso que nós temos este manual, porque o padrão sempre vai ser esse. O recurso que Deus quer nos dar sempre vai estar embasado na palavra dele. A forma de Deus nos abençoar sempre vai ser conforme a obediência às suas instruções. Estamos estudando ali na série sobre uns aos outros, a maneira de você lidar, de relacionar, de contribuir, de socorrer. E domingo falamos sobre a forma de você ser um hospitaleiro. Tudo para que o cristão entenda que nós temos que depender uns dos outros. E eu não falo de você ficar pedindo ajuda ou socorro. É você entender que a minha bênção está ligada e interligada a de vocês. A minha vitória está ligada ao que vocês alcançam. E a vitória que vocês
Que nós venhamos a entender que o foco tem que ser um, o desejo tem que ser um, o projeto tem que ser um, e é o do Senhor. Se nós entendermos isso, nós vamos abrir as portas do céu para nossas vitórias e bênçãos. Quantas pessoas ainda não receberam o que pedem? Não porque Deus não quer dar, é porque Ele está esperando você ter o coração certo. E o coração certo faz com que você não pense só no que você quer ou no que você precisa, mas no como você vai poder usar o que você deseja da melhor forma que o seu irmão também participa. Façamos isso, sejamos generosos e vocês vão ver que Deus tem muito para fazer em nós, por nós e através de nós. Amém? Deus abençoe a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, só lembrar aqui, tá, que o nosso pastor ele nos orientou a dirigir o culto de lá de cima, o culto público, tá?
vi, Meu Deus. né? Porque eu vi o meu, como se fosse o meu espírito saindo do meu corpo ontem à noite. E eu já não sentia mais a minha respiração. Eu não via meu coração bater mais. Eu olhava para cima assim, eu via, parece que eu estava em pé, o meu espírito tinha saído do corpo. Grande Deus. E eu não tinha mais, eu tentava me mexer para acordar ele, mas eu não acordei, eu não conseguia me mover. Santo. E eu tentando respirar, e só com a mente eu vi: o sangue de Jesus tem Grande poder. E Deus. eu comecei a falar: o sangue de Jesus tem poder. Eu fui voltando a minha respiração, Glória a Jesus, foi Deus. isso, Senhor. Glória a Deus. E eu ali falando com Deus, e eu falou: Senhor, repreende, Jesus, repreende. E quando eu estava ali orando, isso, quando eu orando ali, eu via ele dentro, assim, como se fosse dentro do hospital, com meus 2 filhos, ele falando: sua mãe infartou. Sua mãe infartou. E eu ali, aquela agonia ali, a respiração voltando aos pouquinhos, o sangue de Jesus tem poder. Jesus, me dá vida, Jesus. Visita meu coração, Jesus. Glória a Visita meu Deus. coração, Aleluia. Jesus. Olha, mas o inimigo não é brincadeira, né? Mas o meu Deus, ele é maior. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui. Glória. A derrota de Satanás, eu estou aqui para adorar o Senhor nessa noite. Porque Deus é maior na minha vida. Deus, ele é maravilhoso todo o tempo. Eu vou estar dando oportunidade para o nosso pastor Expedito estar adorando ao Senhor. E nós vamos estar tirando nossos dízimos, nossas ofertas para a casa do Senhor nessa noite, amém? E nós venhamos ofertar a casa do Senhor, porque nós somos carentes das ofertas, né? Eu sei que os tempos estão difíceis, as coisas não são necessárias, estão, né, precárias aí, mas vamos pensar assim: estou ofertando mais um copo que eu vou beber água, né? É mais para ofertando na casa do Senhor por produtos de limpeza, né? Pela conta de água, pela conta de luz, porque a gente sabe que as coisas hoje em dia aumentam todos os dias, né? Não tem sido fácil, mas os irmãos venham ofertar em nome de Jesus essa noite. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Para mim é motivo de bastante alegria poder estar aqui presente, reunido, adorando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui. Devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de receber a bênção de Deus. Diz a palavra aqui no Val de Jaboque, lá no Val de Jaboque, Jacó estava lá e apareceu um ser, e ele começou a lutar com aquele ser, e ele percebeu que era algo divino, segurou aquele anjo, e só vou te soltar quando tu me abençoar. Então ele agarrou a oportunidade dele, por isso o nome dele é agarrado. Ele agarrou a bênção dele. E como o Senhor fez com Jacó, abençoou Jacó, ele vai abençoar a sua igreja. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Nós recebemos a bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faz tanto tempo que eu estou aqui, Meu Deus, é verdade. na tua presença, em oração, Glória a Deus. como Jacó insistiu pela bênção também. Aleluia, Estou Jesus. insistindo, Glória a Deus. me abençoa, Deus de obra. Hoje eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Lá, Senhor, meu coração, eu sei que a noite está passando, o dia vem raiando, preciso da bênção, ó Deus grande.
Hoje eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Muda, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando e o dia vem raiando. Preciso da bênção, oh Deus grande. Deus, manda a tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marque esse encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, eu estou desistindo. Muitos estão pensando que estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, eu acredito. Porque sou expedito. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Vou sair diferente daqui, dando glória. Os que insistem não desistem, os que oram, os que imploram. Vou sair diferente daqui, dando glória, com a vitória, dando glória, com a vitória, dando glória. Vou sair diferente daqui, dando glória. Aleluia, glória a Deus, acreditamos que não vamos sair da mesma maneira. Eu não sei de que maneira você entrou, mas você entrou com um problema. Mas vai sair com a solução, porque o Senhor tem a solução para cada problema. Abre essa oportunidade aí. Glória a Deus, né? Agora nós vamos ouvir a nossa missionária Abigail, amém? Deus, gente, eu gostaria de chamar a nossa missionária Maria Aparecida para estar orando, amém? Pela nossa missionária Abigail. E eu falo, Jesus, quando nos prepara, não adianta. Não sei se você vai lembrar, 2 ou 3 semanas atrás, eu falei, vai lá, dá glória a Deus, vai lá trazer uma palavra. Você falou, minha irmã, deixa Deus preparar. Porque eu estou tão corrida, deixa Deus preparar. Eu falei, amém. E aí eu chamei outra missionária, a missionária não pôde vir, eu chamei a outra também não pôde vir. E aí eu falei assim, eita Jesus, quando o Senhor tem que ser, não adianta. Quando eu mandei mensagem para o pastor Gênesis, eu falei, pastor, minhas missionárias, ele falou, não vai ser por falta de missionária, né? Porque tem uma lá que é uma vez, eu falei, então, Deus sabe de todas as coisas, né? Aí Jesus preparou, amém? Salve, igreja da paz, Senhor Jesus. Oremos, igreja. Deus maravilhoso, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aquecendo diante da tua presença, na beleza da tua santidade. Te agradecendo a ti, ó Deus amado, por estarmos na tua presença, por ter alguém falado conosco através do louvor, dos teus ungidos, Senhor. E agora a tua serva, Deus amado, eu creio, Jesus, já tem colocado uma palavra no seu coração. E eu
Senhor, porque Ele que chama, Ele que escolhe, Ele que capacita e Ele que dá conta de manter, né? A gente apenas vai dizer isso aqui, Senhor, sempre na vontade do Senhor. Sem perda de tempo, abram as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 22. A gente vai conversar só um pouquinho sobre alguns versículos que o Senhor colocou aqui no meu coração, amém? Vai dizer assim, ó, segundo Samuel 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. E o versículo 4 que diz, e o Senhor é digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livres. Podem nos assentar. Nós vamos falar rapidinho aqui sobre gratidão. Esse texto é um cântico que o rei Davi expressou a Deus por vitórias alcançadas de livramento, né? Livramentos que ele obteve diante de Deus e que eu quero aqui expressar algumas lições principais que esse texto ele traz para nós nesses primeiros 4 versículos que a gente leu. Quando Davi está expressando que Deus é o nosso refúgio e a nossa proteção, Davi está chamando Deus de rocha, fortaleza e escudo. Existem 3 características importantes para que nós cristãos que servimos a esse Deus entendamos o tamanho da grandeza do Deus que nós servimos e a confiança que nele nós devemos obter. Uma vez que nós o servirmos, passemos a conhecê-lo, a sua grandeza. E quando nós conhecemos a sua grandeza, vamos descobrir os valores imensuráveis que o nosso Deus tem. Então, Davi, na sua presença com Deus, ele obteve esse conhecimento. E quando ele chama Deus de rocha, ele estava naquele tempo, desde o tempo do deserto, né, do Sinai, quando o Senhor fez brotar água na rocha. Nós lembramos bem do texto que está em Números, que eu deveria ter anotado, mas não anotei, 17, eu acho que é isso mesmo. Quando o Senhor pede para Moisés bater com a vara na rocha, porque o povo dele estava com sede. Então veio uma instrução de Deus para Moisés: pega a vara e bate na rocha, fere, porque dela vai sair água para o meu povo. E Moisés obedece à voz do Senhor, com aquela vara ele feriu a rocha, e daquela rocha mandou água. Então o povo de Israel, o convívio deles com Deus era tão profundo e tão íntimo, que eles passaram a conhecer essa grandeza de Deus, experimentando no seu convívio do dia a dia. As suas experiências se deu por conta da caminhada que eles tinham com Deus. E nas maiores horas de necessidade, de aflição, naquele momento crucial em que eles não podiam contar com a própria força, com a própria capacidade e nem com um auxílio humano, eles tiveram que recorrer a Deus. E Deus se manifestou, fazendo daquela rocha brotar água. E aí a gente para analisar como que no meio de pedras rígidas, duras, concretas, o Senhor Deus faz nascer água. Então imagina Davi ouvindo esses relatos. Então ele compara, ele faz agora, ele coloca uma exposição de comparação para que nós passemos a entender a grandeza do Deus e a força e o poder que ele tem. Ele é a nossa rocha. Então nós não precisamos temer as adversidades dessa vida, porque nós temos alguém que serve de
Deus concedeu, porque tudo tem que ter a permissão dele, diante de uma insistência nossa, Deus permitiu, ele concedeu, aquilo ali virou uma bênção. Então, a partir daquele momento, independente do que vier a acontecer, só ele tem o poder e o domínio de converter, de transformar, de corrigir, de mudar. Nós não temos esse acesso. Nós somos humanos e falhos. E nós não podemos, em momento algum, passar à frente de Deus para tentar corrigir um erro que, pelas nossas escolhas, a gente provocou. Nós temos que colocar na mão do Senhor e permitir e deixar que Ele faça o que Ele achar melhor, da maneira que Ele quiser. Nós não podemos, de maneira alguma, atravessar na frente. E a igreja do Senhor sabe que houve momentos de pelejas de Davi com Saul, que ele pensou até em tirar a vida do próprio rei. Ele teve o rei em suas mãos, próximo que ele poderia ter tirado a vida. E qual foi a mensagem de Deus para Davi? Não toqueis nos meus ungidos. Você vê que algo que não era da vontade de Deus passou a ser permissão de Deus por causa de uma insistência. E aí, quando Davi tem a oportunidade de matar aquilo, eliminar e tirar do caminho, o Senhor fala: não toca, porque é meu. Eu consagrei, abençoei, dei a permissão, a partir de agora eu que estou no controle. Aí o Senhor fala: não toca. Então Davi, ele está vivendo experiências inéditas, pelas quais ele está aprendendo com Deus como é que ele deve se conduzir, qual é a trajetória, como que ele tem que se comportar, como é que ele tem que se direcionar, se posicionar diante das situações em que ele estava vivenciando. E ele, analisando tudo isso que ele havia passado, foi por isso que aqui no capítulo 22 de Samuel ele decide deixar um cântico expresso, escrito, relatado, para que hoje, nos nossos dias, nós também tenhamos esse cuidado de expressarmos ao Senhor um cântico de gratidão, mesmo que as coisas não estejam saindo como nós queremos, mesmo que não esteja dando certo como eu e você planejávamos. Mesmo assim, nós temos que entender que quem tem o domínio, quem está no controle de todas as coisas é o Senhor nosso Deus, e que nós não podemos em momento algum fazer nada daquilo que Ele não queira que seja feito. E Ele usa também o escudo. Ele vai usar o escudo como um símbolo de proteção divina, pois para ele, que fora um guerreiro, o escudo certamente o protegeu muitas vezes da morte. Embora Satanás e seus anjos nos ataquem e persigam-nos, se confiarmos em nosso escudo e nos refugiarmos na rocha da nossa salvação, não sofreremos dano algum. Esse escudo, ele serve para que o centro das suas emoções sejam protegidas. Aí a gente vai lá para o livro de Efésios 6, que o Senhor pede que nós nos investimos das armaduras de Deus, que coloquemos em nossa mente o capacete da salvação, que é a palavra do Senhor, porque quando você tem a palavra na sua mente, e essa palavra vem de Deus, nas suas horas difíceis, nos seus momentos de guerras, perseguições e tribulação, você não vai agir com a sua própria força e nem seu próprio entendimento, mas você vai se prostrar diante do Senhor, colocar as situações difíceis na presença dEle e pedir para Ele uma direção, como falar, como andar, como agir, como proceder. E não tenha dúvida, o Senhor nosso Deus nos dará a diretriz quando nós mostramos que dependemos dEle e que vai ser por causa dEle que nós vamos obter a vitória. O Senhor, Ele tem o prazer de manter essa aliança, essa comunhão conosco, a ponto de
sua integridade e pureza. Isso demonstra que Deus honra a obediência e a busca por viver de acordo com seus mandamentos. E aqui eu quero, juntamente com a igreja, rapidinho, sem perda de tempo, no mesmo texto, vamos lá para o versículo 22, que foi os versículos que me chamaram tanta atenção que essa tarde, como meu coração ficou, igreja. Olha só como Deus olhou para Davi e como Davi se expressou diante de Deus. Versículo 22: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Versículo 23: porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei, porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Como benigno te mostrou benignos, como homem íntegro te mostras perfeito, como puro te mostra puro, mas como perverso te mostras rígido. É condicional, tem que estar alinhado numa única linha. A forma em que eu sou com ele e ele para comigo, para que as demais coisas que eu vier realizar nessa terra haja confirmação divina, aprovação de Deus no ato em que eu e você vier praticar nessa terra. Ou seja, que eu seja benigno com o meu irmão. Ah, mas o meu irmão está mentindo. Seja benigno com ele, porque o único que tem o poder de mudar a história desse mentiroso é Deus. Eu não tenho esse poder. Ah, mas ele está enganando. Mas seja benigno, porque na medida que você for benigno, Deus será benigno para contigo. E é interessante que é uma ordem de Deus para nós. É uma ordem. Lá no livro de Gênesis, capítulo 7, para que a bênção gerasse e ela frutificasse e permanecesse, o Senhor deu uma ordem. Versículo 1: depois disso o Senhor, Gênesis 17, olha só o que o Senhor vai falar para Abrão, quando ele muda o nome de Abrão
Glória a Deus. E eu gostaria de agradecer a Deus para a vida de cada um que esteve aqui, nosso pastor Wesley, né? A nossa missionária Abigail, Elisete, pastor Gênesis, todos os irmãos que vieram, né? Na São faltaram alguns dos irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas foi bênção. E desde já agradeço a Deus pela oportunidade. E eu gostaria de passar para o nosso irmão Adamastor está orando e o nosso pastor Gênesis da Vista Apostólica. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Antes do nosso Adamastor orar, eu tive uma visão. E esta visão, o Senhor descia aqui no templo, abraçava uma pessoa, e a pessoa olhava para ele assim, porque dizia: eu não mereço. Meu Deus. Pediu o Senhor uma palavra. E a palavra que Deus mandou dar para essa pessoa está aqui, em Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ele está achando que vai chegar da hora de partir. O Senhor te abraçou e disse: você não vai partir. Por glória. Mas é o temor do Senhor que aumenta os seus Oh, aleluia, Jesus. Mas eu achei interessante que eu olhava assim no rosto, a pessoa olhava para o Senhor e dizia assim: mas eu não mereço. Mas não é porque você merece, é que a misericórdia do Senhor Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer receber uma oração para que essa preocupação saia do seu coração? Só fica de pé. Nome de Jesus. Fica de pé que eu vou orar aqui mesmo. Glória a Deus. Onde está essa pessoa? É você. Santo Deus. Santo Deus. E ela levantou. Deus fez. Mas tem mais alguém. Meu Deus. Aleluia. Você sabe onde você está. E interessante. O Senhor te ama. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. E eu vou orar para a nossa irmã. Eu estou dizendo porque eu vi a pessoa. O rosto da pessoa olhando para Jesus assim. Eu vi quando a gente olha assim e diz: eu não mereço. O Senhor falando assim. A irmã contou até um testemunho, né? De que passou uma prova muito grande. Mas eu falei: vamos fazer essa oração. Porque essa pessoa, ela está aqui. Eu vou orar por ela. Mas outra pessoa precisava de ser revelada. Não fique envergonhado, não. Não fique envergonhado, não. Porque Deus está aqui Glória a Deus. e a presença dele ela responde às nossas necessidades. Pai Celeste, e nesta visão eu convido, Pai, que essa pessoa falasse para ela que o temor do Senhor aumenta os nossos dias, porque no temor do Senhor que existe a sabedoria. Dá esta vida que me mostraste da visão, Pai, para que essa pessoa possa usufruir desta bênção. Ó Pai Celeste, abençoa essa vida, sabes onde está e o que precisa. A tua serva levantou, ó Deus, e passou a sua experiência da noite, Pai. Abençoa ela também, Pai, e ajuda ela a continuar na tua presença do seu esposo. As lutas são grandes, mas maior é o que está em nós do que o que está em nós. Amém e amém. Bom, eu quero terminar, mas eu tenho que falar outra coisa. Deus mostrou a sepultura na frente. Então o temor do Senhor, é um aviso. É um aviso. Tá certo? Se você anda sem temor, se prepare, porque o Senhor desceu e te abraçou. E você sabe, eu mereço. Mas Ele não dá nada nosso porque mereçamos. Não é?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Deus, para em primeiro lugar pedir perdão dos nossos pecados, dos pensamentos. Agora, Senhor, ao término, Senhor, deste culto desta noite, meu Deus, espero que leve os pecados, Senhor, guarda o Senhor, de marcha, para não obrigado. Meu Deus, nós sabemos que és onisciente, presente, onipotente, porque és o coração de cada um de nós. Senhor, sabemos que estás aqui, está em todos os lugares. Todo o poder, toda a força está contigo, Senhor. Nós cremos e confiamos em Ti. Agora, Senhor, te agradecemos pela Tua presença nessa noite. Glória a Deus. Pela Tua palavra que foi expressada. Ó Senhor, que guardemos a Tua palavra em nossas mentes. Meu Deus, leva cada um em paz, dá uma boa noite e descanso que amanhã um bom dia para o nosso vai fazer. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, teu Filho. Amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai. Eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que crê, diga amém.